com dúvida. A gente vai falar sobre medidas de dispersão. E hoje eu estou com a minha mesinha de desenho aqui que vai facilitar, gente. Eu acho que aquele dia eu não estava, que tinha dado problema. Acho que vai ficar melhor hoje. Gente, vocês acreditam que eu acabei mais de umas 400 folhas de rascunho, de ficha? Olha só. Deixa eu passar para minha mesa de desenho aqui. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vou fazer um resumo de toda a matéria, gente. Assim como eu faço todo dia. A gente nem é mesa de desenho, na verdade. É só eu uso o celular. Eu falo mesa de desenho só para ficar chique. Então, deixa eu... Presta atenção nesse resumo, hein, gente? Então, fazer o resumo de estatística. Nesse resumo de estatística, deixa eu travar o foco ali para não ficar brilhando de jeito. Neste resumo de estatística, o que a gente abordou tudo aqui até agora? A gente falou do conceito de população, né? População seria o todo. A gente abordou o conceito de amostra, né? Então, o que seria população? Seria o objeto de estudo. Então, a população seria o objeto de estudo. Gente, minha letra é muito feia hoje. Acho que porque eu estou escrevendo torto. Então, ó, a população seria o objeto de meu estudo. A amostra seria parte da população. Então, parte da população. Então, seria mais ou menos isso aqui. Eu tenho a população. E eu não vou selecionar toda da população. Por exemplo, se eu for fazer uma pesquisa em Teoflotone, eu não vou selecionar toda a cidade de Teoflotone. Eu separo parte. E essa parte aqui de meu estudo que eu vou chamar de amostra. Beleza? Depois que eu vi isso, eu vi os conceitos de gráficos e tabelas. Quando eu falo tabelas, eu estou falando aqui a tabela de frequência, né? Então a gente viu alguns conceitos como a frequência absoluta, frequência absoluta acumulada, a frequência relativa e a frequência relativa acumulada. O que seria a frequência absoluta? A frequência absoluta é quantas vezes aparece, né? A frequência absoluta acumulada é quantas vezes aparece em relação ao total. Então, seria quantas vezes aparece dividido pelo total. A relativa, desculpa, gente. Aqui, ó, a relativa, que é isso aqui.
tá? A acumulada, quando eu somo com a próxima classe. Somo com a próxima classe. E a frequência relativa acumulada, eu pego quantas vezes apareceu e somo com a próxima classe. Então, ó, a relativa é quantas vezes apareceu dividido pelo total. Relativa acumulada, pego a relativa e somo com a próxima classe. Então, seriam esses conceitos que eu mostrei para vocês. Além desses conceitos aqui, a gente viu o conceito de variáveis, que a gente chamava de quantitativas, e variáveis qualitativas, né? Quantitativas, aquelas que você consegue mensurar, então são mensuráveis. E as qualitativas que expressam qualidade. Ou talvez a gente tenha um gráfico aqui de sim e não. Beleza. Aí a gente começou a entrar nos tipos de cálculo, né? E quais seriam os tipos de cálculo? A gente falou sobre as medidas de tendência central, né? E quando a gente falou de medidas de tendência central, gente, esse resumo é importantíssimo para vocês estarem anotando aí, tá bom? Tendência central. A gente falou de 3 conceitos importantes. Um conceito é a média, o outro conceito é a moda e o outro conceito é a mediana. Se lembram de cada um desses aqui? O que seria a média? Seria a soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Em fórmula seria a soma de xi dividido por n, de 1 a n. Seria isso. O que seria a moda? O termo que mais se repete, aqui, que está na moda, que mais se repete. E o que seria a mediana? A mediana seria o termo central da distribuição ordenada. Beleza, então já peguei os 3 principais termos de medida central. Ô, Juan, Oi. nessa mediana, se tiver a quantidade par, aí você tem que pegar as duas do meio e fazer a média? Isso. Então, ó, vamos supor, vamos colocar aqui um exemplo. Isso aí mesmo, Arthur. 3, 5, 7, 9 e 10. 11. Vamos colocar aqui já ordenada a distribuição. Então, ó, eu tenho nessa distribuição 1, 2, 3, 4, 5, 6 termos, né? Se é 6 termos, não tem um termo central. Como a distribuição já está ordenada, seria a média entre esses dois centrais. Então, ficaria aqui 5 mais 7 dividido por 2. 5 mais 7, 12, dividido por 2, 6. Essa é a mediana. Se for ímpar a distribuição, vamos colocar aqui 2, 3, 3, 4, 5, 7 e 9. Quantos termos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, se tem 7, vai ter um termo central. Por quê? Ó, fica 3 para o lado de cá, 3 para o lado de cá. O termo central da minha distribuição é o 4.
Beleza? Gente, tá ficando claro para todo mundo? E agora a gente vai voltar a falar de medidas de dispersão. Quando eu falo de medidas de dispersão, gente... dispersão se escreve com S ou com C cedilha? Esqueci. Tá, pediram aqui dispersão. Pediram aí... Dá o exemplo de média? Vamos lá. Na média. Vamos supor que eu quisesse calcular a média desses termos aqui. Desses termos aqui, ó. Se eu quisesse calcular a média desses termos aqui, eu pegaria 2 mais 3, dá 5, 5 mais 3, 8, 8 mais 4, dá 12, 12 mais 5, 17, 17 mais 7, dá 24, 24 mais 9, 33. Então, eu pegaria a média, que a gente vai chamar de x barra, seria 33 dividido por quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 33 dividido por 7. Essa seria a média. Beleza? A última parte seria aqui, ó. Ô, nessa aí o 3 tá repetindo. Aí tem que contar ele também. Conta ele também, soma com ele também. Ó, 2 mais 3 dá 5, 5 mais 3, 8. Porque ele não está na distribuição, então teria que somar. É como se eu tivesse aqui uma nota de alunos, né? Então eu iria somar cada nota. Lembrando, gente, que em média, a gente tem a média simples e a média ponderada. Tá? Vou trazer aqui para vocês. Vou trazer uma anotação à parte aqui. Ó. Então, a gente tem o que a gente chama de média simples e a gente tem a média ponderada. Perguntaram em todas elas, se o número se repetir, você soma ele também? Sim, tá bom? Então vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar média simples. Eu quero calcular a média da minha nota na prova de matemática ao longo do trimestre. Então, se eu falo, na primeira prova eu tirei 7, na segunda prova eu tirei 7, na terceira prova eu tirei 10. Qual foi minha média nas 3 provas? Minha média nas 3 provas vai ser o quê? A soma de todos os termos. Então, 7 mais 7 mais 10, certo? Então, isso aqui daria 24. Depois que eu somei tudo, eu tenho quantos termos? Não tenho 3 termos? Então, minha média, que eu falei, meu x barra, seria 24 dividido por 3. Então, minha média aqui, nesse caso, foi 8. Vamos supor, né, eu somei, ó, tá vendo? 7 duas vezes. Vamos supor que eu queria calcular a média dos alunos da turma na prova, né? Então, como teve muita gente que tirou notas semelhantes, vamos colocar assim, teve gente que tirou 7, teve gente que tirou 8, 9 e 10. Vamos supor que na nossa turma aí, eu tive uma tabela de frequência. Deixa eu fazer bem... Tentando fazer o mais rápido possível aqui para... Então, ó, aqui é a classe. Aqui é a classe. E aqui é a frequência absoluta. Tá bom? Então, classe frequência absoluta. Na frequência absoluta, tem quantas pessoas tiraram 7? Ah, 3 pessoas tiraram 7. Quantas pessoas tiraram 8? 6 pessoas tiraram 8, 10 pessoas tiraram 9 e 2 pessoas tiraram 10. Então, daqui, como é que eu faço para calcular a média? Então, seria o quê?
Não são 3 pessoas que tiraram 7? Em vez de eu somar 7 mais 7 mais 7, se fosse pelo cálculo de média simples, eu teria que somar todo mundo, né? Vamos fazer pelo cálculo de média ponderada, que seria 7 vezes 3. Então, 7 pessoas tiraram 3. Depois, mais 8. Não, desculpa. Foram 3 pessoas que tiraram 7. Não muda o cálculo aqui, não. Então, tiraram 8, foram 6 pessoas. Tiraram 9, foram 10 pessoas. E tiraram 10, foram 2 pessoas. No total de pessoas aqui, se eu fazer somatório, eu tenho 10, 19, 21 pessoas, né? Então, ó, eu vou fazer o quê? Faço essa soma, ficaria 21 mais 48 mais 90 mais 20. Faço toda essa soma e vou dividir por 21. Dá 8,5? Vamos ver. Faz sentido dar 8,5. Dá próximo dessa região aqui, ó. 21 mais 48. Eu acho que é 179. Dá quanto? 179? Isso, 179 dividido por 21. Dá 8,5. Boa. Dá 8,52, né? A gente considera aí 8,5. Beleza, já que eu tenho 8,5, esse aqui foi o cálculo de média ponderada. Se eu quisesse fazer por média simples, eu teria que fazer isso aqui, ó. 7 mais 7 mais 7 mais 8, 6 vezes, tá vendo? 2, 3, 4, 5, 6. Qual que é mais fácil, no caso? Calcular a média por método simples ou pelo método ponderado? Por aqui fica mais fácil, né? Aí eu teria que somar o 9 10 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, O resultado seria o 6, mesmo? 7. Seria o mesmo. 9, 1, 2, 3, 6. Ixi, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê, ó? Eu não estou somando 9 10 vezes? 9 vezes 10. A conta é a mesma. Pela ponderada acaba sendo mais fácil. Então tem aqui 10 mais 10. Né? Se eu somar tudo aqui, daria 179 dividido por 21. Beleza. Vamos voltar aqui para medidas de dispersão. Então, em medidas de dispersão, o que eu tenho? Em medidas de dispersão, gente, eu tenho 3 conceitos importantes. Que seria o conceito de... voltando aqui antes de entrar em conceito de dispersão, rapidinho. Na moda, né, eu posso ter uma distribuição amodal. O que é amodal? Não tem moda. Bimodal, trimodal, tanto faz. O que é isso? Quando eu tenho nenhum termo que se repete, quando eu tenho 2 termos que se repetem. Nesse caso, a distribuição ela é amodal. Não tem um número que se repete mais. Aqui, a distribuição ela tem a moda, e a moda é 3. Quando eu falo de dispersão, que é a parte que eu estava querendo entrar, eu preciso saber de 2 coisas. 3, na verdade. O desvio. A gente conhece também o desvio médio. A gente vai calcular a variância e o desvio padrão. Tá. O que seria desvio? O desvio é a distância da média. Perguntaram, e quando tem mais de bimodal e para 2 exposições para cima? Então, pode ter trimodal, quadrumodal e assim vai por diante, certo?
Depende de quantas vezes esses números vão se repetir aí. O que seria o desvio, então? Desvio, a gente vai chamar que desvio vai ser o módulo do valor menos a média. Esse é desvio. Então, vamos calcular aqui, ó. Vamos calcular a média disso aqui, por exemplo. A média dessa distribuição aqui, 1 mais 3, 4, 4 mais 5, 9, 9 mais 9, 18, 18 mais 11 dá 29, né? 29 mais 7, 36. 36 dividido por 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a média é 6. Certo? Então, a média aqui, ó, é 6. Beleza. Qual seria o desvio em relação à média? Cada número seria responsável por um desvio. Então, ó, vamos supor, desvio 1 seria 1 menos 6 dá menos 5. Né? Vamos colocar aqui, entre módulo. Desvio 2. O desvio 2 seria o segundo número da distribuição. 3 menos 6, menos 3. Desvio 3. 5 menos 6, menos 1. Desvio 4. Desvio 4 seria 7 menos 6, daria 1. Desvio 5. 9 menos 6 dá 3. E desvio 6 teria 11 menos 6, que dá 5. Então, teria esses valores de desvio aqui. Né? E o que acontece com esses valores de desvio? Para eu calcular o desvio médio, eu vou fazer o somatório dos módulos dos desvios dividido pela quantidade de desvio. Né? Ou seja, 5 mais 3, né? Se é o módulo, eu estou considerando só o valor o quê? Positivo. 5 mais 3, 8 mais 1, 9, somando aqui 18, né? Então, desvio médio seria 18 dividido pela quantidade de desvios que eu tenho, 6, então desvio médio seria 3. Beleza. E como seria a variância? A variância seria um pouco parecido, só que em vez de pegar o módulo, eu vou fazer o quadrado. Então, a variância, eu vou pegar os desvios ao quadrado, somar todos os desvios e depois dividir por n. Então, ó, eu faria aqui 5 ao quadrado, 25, mais 3 ao quadrado, 9, mais 1 ao quadrado, 1, mais 1 ao quadrado, que dá 1, mais 3, que é ao quadrado, que dá 9, mais 5 ao quadrado, 25. Ou seja, estou elevando os desvios ao quadrado. Beleza. Então, ó, 25 mais 25, 50. 50 mais 18 dá 68. 68 mais 2 dá 70. Então, a variância seria 70 dividido por quanto? Por 6, que é a quantidade de termos que a gente tem. 70 dividido por 6 seria minha variância. Tá? Daria um valor aproximado de 11,67. E o que é meu desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada de 70 dividido por 6. Oi? Se uma questão pedir o desvio padrão, você vai ter que fazer tudo. Sim. Você tem que fazer a média, fazer o desvio eleva Desgramado, bicho. o que você acha. Então, ó, desvio padrão aqui, 3,41. Então, conseguiram entender o desvio padrão aí, gente? Basicamente, se ele pede o desvio, ele está querendo saber tudo da distribuição. Vocês anotaram aí, ó, toda essa anotação que eu fiz uma folha de resumo aqui, ó. Não deu pra anotar tudo não. Pega umas folhas de longe, assim, ó, que dá pra tirar print e copiar. Então, deixa eu pegar aqui. Eu tiro foto e mando pra vocês da foto, beleza?
Beleza. Eu tiro foto e mando para você, acho que vai ser melhor. Então, deu para entender aí todo o resumo da nossa matéria? Entendeu o que é desvio padrão, as medidas de dispersão que a gente tem. Tá de boa, isso aí tá de boa. E a gente tem Ô, lá... Juan, Oi. mas, por exemplo, tipo, no caso de uma questão de um problema e pedir, por exemplo, estabilidade da frequência de um aluno, aí a gente pode usar o desvio padrão, tipo, para comparar? Isso. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Gente, minhas folhas de rascunho acabaram. Que chato. Olha só. Eu vou dar um exemplo para vocês de desvio padrão, né? E onde eu utilizar desvio padrão? Deixa eu ver até onde vai até aqui. Deixa eu pegar outra folha aqui. Rapidinho, gente, um minutinho. Vamos pensar assim, no processo produtivo de uma empresa, os pacotes de café, eles têm que sair com 250 gramas. Você acha que a máquina, ela vai sair com todos os pacotes com 250 gramas? Vocês acham mesmo que isso vai acontecer? Não. Não. Né? Por quê? Porque tem o erro da máquina ali em si. E isso é comum acontecer. Um dos trabalhos que eu fiz na faculdade foi sobre isso. Né? Eu estava estudando controle estatístico de processo. E no controle estatístico de processo, além do erro da máquina, você tem o erro do medidor. Por exemplo, o que seria o erro do medidor? O cara não pode olhar e enxergar, por exemplo, nessa régua, ele pode enxergar 1 milímetro à frente ou 1 milímetro para trás. Então, isso seria o erro do medidor. Se a gente pensar em toda a distribuição, né, por exemplo, num processo produtivo, um pacote de café, por exemplo, eu teria uma curva de distribuição mais ou menos assim. Não sei se vocês já viram uma curva parecida com essa. E o que ele está me indicando? Essa aqui é chamada curva normal, gente. O que ele está me indicando? Ele está me indicando que o processo ele tem que ter 250 gramas. Ou seja, essa aqui é a minha média, certo? Essa é a minha média. Tem que dar 250 gramas. Então, se eu somar todos os valores aqui, minha média vai dar aqui, em 250 gramas. O que representa a medida de dispersão? A medida de dispersão é a distância que esse ponto está da média. É um padrão de mercado que a gente fala assim, ó. Não sei se vocês já ouviram falar, 3 sigma. Vou colocar até o nome aqui para vocês. Sigma. O que seria esse sigma? Esse sigma seria o desvio padrão, né? O 3 sigmas seria que ele está pegando o valor do desvio padrão e colocando 3 vezes aqui. Ou seja, ele fala, beleza, meus pacotes de café não vão ter todos o mesmo peso. Deixa eu mudar a câmera aqui, gente, rapidinho, só para focar direito. Aí. Olha só. Então aqui, ó, cada espacinho desse é um sigma. Ixi, nossa hora tá quase dando. Então eu teria aqui e aqui. Então 3 sigmas para o lado de lá e 3 sigmas para o lado de cá. O que os estudos falam? Os estudos falam que se eu tiver um intervalo de 3 desvios padrão para frente e 3 desvios padrão para trás, eu vou ter 97% dos casos vão ocorrer dentro desse intervalo. Ou seja, se o meu processo produtivo varia pouco, ou seja, eu estou falando que meu pacote de café, ele pode sair com 250,9 gramas ou sair com menos, né? Sair com 249,1 grama. Então, eu estou falando que no meu processo produtivo,
ele está saindo dentro desse controle de processo aqui. Ou seja, parte do café ele trabalha aqui, parte do café ele trabalha aqui, mas esse é meu limite mínimo, né? Aí que entra o desvio padrão, ele está falando, ó, nessa área aqui foram esse tanto de cafés que foram distribuídos. Nessa área aqui, eu tenho esse tanto de café distribuídos. Na média, ou seja, com um sigma, que seria um desvio padrão, eu tenho isso aqui de café. Tá vendo? Seria basicamente isso. É uma distribuição ao longo de uma determinada média. Eu tenho também o exemplo de alvos, por exemplo. Deixa eu fazer aqui. Vai ficar bonitinho não, que eu tô tentando fazer mais rápido, antes da gente terminar a aula. Então vamos supor que eu tenho aqui meu alvo. Aí, uma pessoa vai lá, uma pessoa que é boa de tiro, né, ela se considera boa de tiro, ela acerta um aqui, um aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Tá vendo que a distribuição dela, ela tá espalhada? Ela pode pegar, por exemplo, fazer a média desses pontos, calcular a média, e a média vai dar aqui próximo do alvo. Então, vamos dizer que esse aqui seria meu ponto médio. Meu ponto médio daria aqui, né, nessa região. Aí vem uma pessoa, vou colocar aqui de outra cor, vem uma pessoa e atira tudo aqui, ó. Dá 1, 2, 3, 4, 5. Dá 5 tiros. Tudo aqui. Vocês percebem? Ele pode não ter uma precisão tão boa para acertar no centro, só que ele tem a mão mais firme porque o desvio padrão dele é menor. Estão entendendo? Ou seja, o primeiro acertou o alvo, só que o desvio padrão dele é muito alto, ou seja, ele não é consistente. Isso aqui pode ter sido um tiro de sorte. Esse aqui não, esse aqui ele já tirou mais consistente, ou seja, ele pode ter noção do que ele está fazendo e pode ter sido erro de alguma calibragem. Por quê? Porque o desvio padrão dele é menor. Beleza? Ficou entendido aí, Sim. gente? Ficou. A gente vai fazer mais exercício na aula. Na verdade, a gente vai fazer exercício na próxima aula, mas eu acho que foi importante fazer esse resumo. Oi? Eu não entendi esse trem aí do desvio padrão, não. Não. Olha só. Eu vou finalizar essa aula, vou revisar esse conceito do desvio padrão de novo. Mas o que seria o desvio padrão? É uma medida de distância da média. Esse é o desvio padrão. Por exemplo, de qual atirador foi menor o desvio padrão? Desse que atirou aqui ou desse que atirou aqui? Tá vendo que a distância, vamos para o ponto médio daqui. A distância entre esses pontos foi menor do que a distância entre esses pontos? Ou seja, eu estou falando que o desvio desse aqui é menor que o desvio desse aqui. Tá? E tem atividade lá com essa matéria, tá, gente? Já está no Avaliações remotas. Tá em avaliações remotas? Não, está em atividades, não? Não sei, ué. Você falou que ia lançar tudo na avaliação remota. Ah, não. Você é Não. formulário. O meu é formulário. Tá? Então, a gente vai fazer exercício amanhã, beleza? A gente vai fazer exercício amanhã e vocês vão tentar entender. É um pouquinho complicado, mas vocês vão conseguir entender. E a boa parte do exercício eles vai girar mais em torno da média e da moda. Ô, Juan, Diga. mas quem ganhou foi o azul, né? No da... Nesse caso aqui, quem ganhou foi quem acertou o centro, né? Mas o desvio padrão do outro é menor, ou seja, ele pode ter ganhado com um tiro de sorte. Mas ganhou. Mas ganhou, também acho. Falou.
Falou, gente. Até a aula de amanhã. Vamos fazer exercício disso aí, tá bom? Vou lançar lá na Ô, Juan, plataforma. você vai colocar o resumo aonde? Na plataforma ou você Eu vai vou- mandar pro líder? Vou mandar no grupo. Vou mandar pro líder. Tá bom? Ah, pode crer, valeu. Falou, gente. Até amanhã.